A partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos da Grande FM, amigos que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais. Estamos chegando para este encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para falar de saúde e bem-estar. No ar, o seu programa Saúde e Bem-Estar, com certeza mais um programa com muita informação relevante para que você possa saber sobre esta área que nós vamos abordar no programa de hoje. E a gente espera, claro, que você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, marque seus amigos, ajude a divulgar a nossa programação. Se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar aí o seu like, também é importante você ativar o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação toda vez que nós começarmos o programa e acompanha ao vivo aqui com a gente. Mas claro, é importante também você se inscrever aí no nosso canal Rádio Grande FM no YouTube. Se inscrevendo em nosso canal, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo deste ano, nos anos anteriores, com assuntos diversos, diferentes, de repente algo que você queira ter um pouquinho mais de informação, está aí à sua disposição para você rever quantas vezes quiser e também compartilhar com seus amigos. Por isso, se inscreva aí no nosso canal e faça parte da família Grande FM, da família Saúde e Bem-Estar. E o nosso programa hoje, Saúde e Bem-Estar, vai abordar um assunto bastante importante, sobretudo para aquelas pessoas que exercem algum tipo de atividade física, seja através do esporte ou até mesmo pelo lazer. Nós vamos falar hoje sobre traumas ortopédicos esportivos ou da prática de esportes. Quem está conosco e vai nos ajudar ao longo do programa, mais uma vez, participando aqui, já esteve em outras oportunidades e vai trazer a sua experiência mais uma vez aqui pra gente, é o Dr. Gustavo Sack, ele que é ortopedista, traumatologista e especialista aí, então, portanto, em ortopedia esportiva, ele vai abordar um pouco mais a respeito desse assunto ao longo do nosso programa. Seja bem-vindo novamente, doutor. Paulo, ouvintes da 92, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar e mostrar um pouco da nossa realidade, né? Os traumas esportivos, as pessoas, como você bem disse, praticam no lazer, no dia a dia, isso faz parte da vida humana, então estou aqui mais uma vez e grato por vocês terem me convidado. Que bacana, a gente vai tentar linkar um pouquinho sobre isso, o doutor, claro, ele é especialista em ortopedia e trata no dia a dia diversas situações, a gente vai tentar trazer um pouquinho mais para essa área da prática de exercício, das atividades físicas que a gente faz, seja por lazer ou por esporte, então a gente vai tentar levar o assunto mais por aí, mas enfim, tenho certeza que o que será abordado aqui pode servir para você também em outras situações. Porque quando a gente fala assim de ortopedia esportiva, doutor, isso é bastante amplo, a gente poderia citar aqui diversos traumas ocasionados por questões de prática esportiva. Eu gostaria que o senhor falasse aquelas que são mais comuns, sobretudo, principalmente para quem exerce essa atividade esportiva mais leve ou mais simples, o atleta de fim de semana, aquela pessoa que tem uma atividade rotineira no dia a dia. Quais são os traumas mais comuns que o senhor tem tratado? Excelente pergunta, Paulo. No nosso país, o esporte mais praticado, sem sombra de dúvidas, é o futebol. Algumas outras modalidades esportivas estão entrando, né? A gente vê aí o beach tênis e outros afins, que está sendo bastante divulgado. As corridas, né? Quantas provas a gente não vê de corridas e as pessoas se preparando para correr 5, 10, 20, 40 quilômetros, enfim. Então as pessoas elas buscam o esporte como uma maneira de extravaso, de gasto energético, de adrenalina e enfim, né? A gente sabe que libera uma série de substâncias químicas de bom grado para o ser humano, as endorfinas, sim, as beta-endorfinas, e isso traz bastante melhora na condição. As lesões mais comuns, sem sombra de dúvida, são as lesões mais do dia a dia, do pós-exercício, né? Então são as cãibras, que são contrações involuntárias da musculatura, às vezes uma musculatura já doente, ela não muito bem preparada. Os entorses são comuns aí no futebol, no basquete, no voleibol, no próprio beach tênis, em que a areia é um ambiente bastante irregular, então as pessoas, sim, não conseguem... Estabilidade, né? A visão está sempre voltada para cima e nunca para baixo nos pés, os entorses do tornozelo. A gente tem também as distensões musculares, então aquele atleta de final de semana não se prepara, ao longo da vida estressante, vai lá, combina um futebol com os amigos, sai no primeiro pique, já tem aquela distensão, principalmente na parte posterior da coxa, a gente vê bastante isso daí.
Os entorses de joelho, as lesões como um todo, as pancadas, as contusões, a gente chama de qualquer pancada é contusão, né? O famoso doce de leite na coxa, para quem joga futebol. As tendinites e bursites agudas, então nas práticas aí, eu sou especialista em ombro e cotovelo, então nas práticas de vôlei, basquete, com o braço sempre para cima, podem fazer as bursites pós-treino ou pós-jogo. E também a gente vê luxações, as articulações saírem do lugar, eu já vi fratura por estresse, principalmente em corredores, né? A pessoa começa a aumentar a intensidade, eu estou correndo 7 km, eu vou para 9, de uma maneira muito abrupta, não tem um condicionamento, não tem uma coisa gradativa e às vezes faz fraturas do pé. Você faz às vezes uma radiografia, uma ressonância magnética e você verifica fraturas por estresse. Ou seja, não teve a pancada, não teve nada, foi o estresse do próprio pé. Mas, exatamente. Doutor, a gente está falando aqui, a gente falou bastante desses traumas, né? Mas existem alguns problemas que são causados não necessariamente por quedas ou por pancadas, algo nesse sentido. Essas lesões que vão se agravando lentamente, como essa mesmo que o senhor acabou de citar por estresse, são as mais difíceis de serem tratadas? Na verdade, essa questão de dificuldade, ela depende de uma série de fatores, é multifatorial, é difícil a gente quantificar. Mas a gente sabe que as lesões crônicas, elas têm uma dificuldade no seguinte sentido, Paulo. Elas criam vias de dor de maneira que as medicações, os bloqueios químicos e reabilitações ficam difíceis para contornar, porque a dor é algo muito difícil de se entender ainda na área médica, ela não está totalmente respondida pela ciência, né? Então os traumas, quando eles começam a ter de repetição, então um jogador fez lá um entorse de tornozelo, deixou 2 semanas, ficou em repouso, afastado do futebol, melhorou minha dor, vou de novo. Trauma de novo, entorse de novo no mesmo tornozelo. Isso vai agregando lesões uma em cima da outra, da cartilagem, do ligamento que sustentava uma articulação e etc. E isso vai tendendo a causar as doenças crônicas, que aí seriam as artroses, as lesões que fazem um desgaste dessa articulação. Sim. Ou seja, então isso vai depender muito. E aí, na verdade, teria que investigar lá a origem disso tudo para tentar, mas aí já, de repente, algo já avançou tanto que fica muito complicado de Exatamente, é o famoso matar mal pela raiz, né? Você tem que identificar o problema e tentar já aniquilar esse problema para evitar novas lesões. Por falar em identificar problema, doutor, por exemplo, muitas pessoas relatam que ao iniciar qualquer atividade, seja a caminhada, uma corrida leve, ou vai andar de bicicleta, por exemplo, e ao fazer o movimento houve estalos no seu joelho. Isso já é sinal de que alguma lesão mais séria está próxima, que precisa procurar um especialista para verificar, ou isso é comum pela falta do aquecimento ou pela falta do alongamento, por exemplo? Os estalos ou estalidos, que a gente chama na área médica, eles não necessariamente são doenças, né? Então muitas vezes a pessoa fala, olha, doutor, minha coluna estala, né, ou estrala demais, esse é o termo mais, vamos dizer assim, popular, mas é o estalido. Ele, na verdade, é uma acomodação de ligamentos que existem nas articulações, são diversos, e também a liberação de gases que formam no metabolismo dessas articulações. Agora, porventura, se for um estalido alto, né, que compromete até a capacidade de sentir essa articulação num futebol, num jogo coletivo, pode, sim, na grande parte das vezes estar associado a lesões. As lesões ligamentares, as lesões do ligamento cruzado anterior, que é a mais comum aí do joelho, ela muitas vezes previamente acontece um estalido durante uma corrida ou um futebol. Talvez seja importante ele ficar atento se, além do estalido, vir acompanhado de algo a mais, por exemplo, uma dor, um desconforto, né? Talvez isso possa primeiro ser indicativo que tem algo mais sério acontecendo. Exatamente, Paulo. Uma dor súbita, por exemplo, né? A pessoa está ali, caiu no meio do campo e falou, mas o que aconteceu? Ninguém encostou nessa pessoa. Então, às vezes, ele fez um mecanismo de entorse, um estalido alto, o ligamento soltou e a pessoa já cai ali com contusão, dor. O senhor falou, a gente estava falando agora há pouco das doenças que podem ficar um pouco mais crônicas e um pouco mais complicadas. Falou aí, inclusive, sobre a artrose. Ainda falando dessa questão de problemas de joelho, quem tem artrose deve parar de praticar atividade física ou não necessariamente isso precisa ser feito? Essa é uma pergunta muito importante para a sociedade. As artroses, elas estão relacionadas ao processo de envelhecimento. Quanto mais a população envelhecer, mais artrose a gente vai ter. Isso em qualquer país, qualquer lugar. Mas a artrose, não necessariamente, ela deve ser banida da prática esportiva. Sim. Né? Então, claro, tem que ter um acompanhamento de profissionais diversos, né? Um educador físico, um médico, um fisioterapeuta.
para poder condicionar e identificar qual é o grau dessa artrose, se ela é muito avançada, se ela não é. Mas a artrose, necessariamente, uma artrose de grau leve a moderado, com acompanhamento, exercício, por exemplo, do joelho, fortalecimento de quadríceps, musculatura posterior da coxa, panturrilha, você cria um aumento dessa massa muscular e você tira ou diminui a carga que essa articulação ia receber. E muitas vezes o músculo assume essa dianteira, assume a responsabilidade, né? E aí o músculo ele consegue, através dessa hipertrofia, dessa melhora, recondicionar ou muitas vezes você brecar um pouco esse processo artrósico. Sim, Isso é muito importante a prática. Desde que bem assistida, bem orientada, vai muito bem, Paulo. Sim. Quando eu estava aqui preparando aqui a nossa conversa para hoje, me deparei com muitas dúvidas de muitas pessoas e que alguns colocavam que a mulher tem mais chance de ter artrose. Isso é real, é mito, indifere do sexo? Isso é real sim. Os estudos, principalmente países desenvolvidos que publicam estudos mais de grande impacto nas revistas e nos jornais científicos, principalmente nos Estados Unidos, Alemanha, etc., eles mostraram que populações acima de 60, 80 anos, as mulheres têm um perfil de artrose, joelho, quadril, coluna, maior do que os homens. Chega até uma proporção de 2:1. Então, de cada 10 pessoas, teriam mais ou menos assim, 6, 7, 8, às vezes mulheres para 2, 3, 4 homens. Né? Então, é uma diferença significativa, né, nesse sentido. O senhor já citou até a questão aí da própria questão da idade da pessoa, quanto mais idosa ela vai ficando, a tendência a se ter artrose. Daria para dizer que se existe alguma forma como prevenir a artrose? A artrose ela tem prevenção sim, ela é descrita na literatura, eu vou sempre referenciar a literatura porque a medicina ela tem que ser baseada em literatura e pesquisa, ela não pode ser apenas só fazer um adendo aí da complementação e da cabeça dos médicos, né? Mas a artrose, ela pode ser prevenida desde a juventude. Eu falo isso muito no consultório médico. Quer dizer, muitas vezes, Paulo, doutor, eu fumei durante 45 anos da minha vida, sempre tive uma vida muito agitada, trabalhei na madrugada, nunca me cuidei. Muitas vezes tem a obesidade, né? A obesidade a gente sabe que ela é algo muito crítico com relação à sobrecarga que você gera nessas articulações, principalmente dos membros inferiores, não tanto dos membros superiores que são membros soltos, mas dos membros inferiores, coluna vertebral, quadril, joelho, são os campeões aí de artrose. E sempre buscar a qualidade de vida, quer dizer, o que é ter qualidade de vida, né? O que é ter qualidade de vida? É você ter um padrão alimentar razoável, claro que é difícil manter, mas é um padrão, você ter sequência nas coisas da vida, né? Então, os antepassados sempre diziam, né? A noite foi feita para dormir, Então, uma boa noite de sono, a prática regular de exercícios físicos, alongamentos, pré-aquecimento. Então, isso tudo, essa busca, né, que a gente vê nos jornais intensamente de qualidade de vida é fundamental para se evitar uma artrose. É claro, Paulo, que nós temos uma condição chamada condição genética, que é um fator não modificável. Não tem como eu tirar a tua genética e falar, vou mudar tudo isso aqui e vamos lá. Por enquanto, não. Não sei até onde vai chegar a humanidade. Talvez não esteja aqui. Mas a genética é fundamental. Agora, algumas coisas como evitar o uso de álcool e cigarro, o tabaco, ele está muito relacionado à destruição da cartilagem articular. Isso já tem provas científicas. Então, todas essas questões, assim, todas essas orientações que a gente ouve lá nos jornais, revistas, é mais ou menos isso, tentar buscar qualidade de vida. Doutor, lesões mais graves, né, são corrigidas com cirurgias, né? Em atletas ou pessoas que praticam atividades físicas com frequência, por exemplo, é muito comum a gente ouvir falar da colocação de prótese para poder substituir algum trauma mais sério, mais grave. Isso acaba limitando essa pessoa na prática daquela atividade que ela exercia anteriormente? Excelente pergunta, Paulo. Gostei muito. As próteses em si, elas vêm cada vez mais evoluindo. É até interessante você acompanhar o início delas, lá para final do século XIX, início do século XX e a atualidade que a gente vive, né? As próteses, o tipo de material, os implantes, eles evoluíram de uma maneira muito absurda. Então, com certeza vai limitar. A gente tem um exemplo aqui no Brasil que é bem divulgado, né? O Gustavo Kirten, acho que um dos maiores atletas aí do tênis, sou fã desse cara. Ele, infelizmente, ele encerrou a carreira dele com uma artrose de quadril severa, teve que fazer uma prótese. Ele não consegue manter um padrão, óbvio que você não vai ter a mesma capacidade, aquela mesma performance, mas ele surfa, ele faz as atividades dele, etc. Então hoje os materiais, eles possibilitam
você fazer atividade física. Claro, atividades físicas que você vai diminuir o impacto. A gente chama de, a prótese ela tem um tempo de vencimento, afinal de contas é um material sintético, não é humano. Então você vai condicionar essa pessoa para fazer uma ginástica em meio aquático, por exemplo, uma natação, uma hidroginástica é fantástica para manter o perfil muscular, até para proteger a prótese. Sim. Um ciclismo, né? Um exercício de musculação bem assistida, bem adequado. Sim. Muito, é bem comum isso na prática médica. Sim, que bacana. Interessante porque fica claro, por exemplo, o atleta de alto rendimento, ele vai perder um pouquinho, porque às vezes frações de segundos que são tirados pela questão da prática, da prótese, pode ser na prova que ele está disputando fazer diferente no esporte que ele está praticando. Exato. Mas ele consegue manter as suas atividades. Acho que isso também é fundamental, porque às vezes é isso que vai pegar, vamos dizer assim, para o atleta. Ele não quer parar, ele quer continuar a atividade, né? Isso que é legal. O ser humano, ele quer ser devolvido o mais próximo possível da vida habitual dele, né? Sim. E a gente tenta fazer isso. E outro detalhe interessante em relação aos seres humanos é a facilidade de adaptação que ele tem diante dessas dificuldades. Exato. Os nossos para-atletas são um exemplo claro sobre isso, de como superação. eles são capazes de fazer, que às vezes pessoas consideradas aí sadias não conseguem, né? Ou pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, né? Isso é importante, por isso é importante que você, como ser humano, sempre acredite que é possível, mesmo diante da dificuldade que você tem, levar uma vida com muita qualidade. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, nosso programa, nosso encontro de toda sexta-feira, com você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook. Por isso é importante você compartilhar o nosso conteúdo, marcar os seus amigos e ajudar a divulgar o nosso programa. Se você está com a gente no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, compartilhar todo o nosso conteúdo. O programa, oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador, estou falando da Unimed Dourados. Sentir seu cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed possui centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de centro de oncologia e infusões com todos os serviços aos seus usuários. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este é o plano. Estamos conversando com o Dr. Gustavo Sack, ele que é ortopedista e está nos ajudando a falar um pouquinho aqui dos principais traumas de quem pratica atividade esportiva, quem faz esporte, seja profissional ou seja o esporte amador ou por lazer. Está tentando entender um pouquinho mais do que pode ser acometido com relação a traumas. Processo de reabilitação, doutor, que é importante também. Todo trauma e já chama-se trauma porque ele oferece uma certa dificuldade nesse sentido. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho conjunto do ortopedista com o fisioterapeuta nesse processo de reabilitação. Eu acho fundamental, Paulo. A reabilitação desse paciente que acabou de sofrer um trauma, muitas vezes vai passar por um procedimento cirúrgico de restabelecimento anatômico, articular, é de extrema importância. As articulações, elas muitas vezes, pelo tempo parado, pelo tempo sem movimento, ela fica muitas vezes com uma alteração fisiológica, a gente fala, a capacidade dela funcionar fica muito ruim, na grande parte. Então você ter um profissional bom, capacitado, você ter esse recurso na sua cidade, ali próximo de você, principalmente para nós que fazemos tratamento cirúrgico, principalmente no trauma esportivo, no trauma do dia a dia, para mim é fundamental. Eu acho que isso daí é a complementação de todo o sucesso do tratamento. Você reabilitar uma articulação de um joelho, de um quadril, de um ombro que foi lesado, danificado, e depois devolver para essa pessoa uma capacidade, uma habilidade, é fantástico. E essa interação entre esses dois profissionais, que eu acho também muito bacana, porque, por exemplo, quando o senhor faz lá a cirurgia de um paciente e ele precisa fazer alguns exercícios, ele sozinho às vezes ele faz, até tem vontade, mas não tem a capacidade de fazer da forma correta. E esse profissional fazendo esse acompanhamento, lhe dá a segurança do sucesso naquilo que o senhor fez anteriormente também, né? Exatamente, ele é uma transição, ele faz a transição de trazer essa pessoa debilitada para devolver ela para o dia a dia. Sim. Para as funções, o ser humano ele cobra muito dele mesmo, eu, você, as pessoas, né? Eu vejo isso na prática. Como estarei daqui 2, 3, 5 meses? Eu vou voltar a fazer tal coisa, eu vou voltar a pegar um objeto acima da linha da cabeça, eu vou conseguir pegar meu joelho e subir uma escadaria, descer uma escadaria, afinal de contas eu moro num lugar que tem escada. Quer dizer, essas questões, elas são corriqueiras no consultório médico, então é fundamental. Nós falamos aqui no início aqui de alguns traumas, de alguns problemas, e nós falamos por alto aqui
bursite, vamos falar nas terminologias em IT, né, que são as inflamações, né? Quando Isso. você vê o IT lá é porque algo está inflamado aí, tendinite e várias outras. Isso tudo é possível ser tratado apenas com medicamentos ou há casos que precisam de cirurgias, doutor? Ótima pergunta. As tendinites e bursites, elas são bastante comuns no meio, né, no ambiente de trabalho, principalmente trabalho braçal, no ambiente clínico. As bursites e tendinites, na sua grande maioria, elas são tratadas de maneira não cirúrgica, né? Sim. Então, você vai condicionar um tratamento com reabilitação física e fisioterapia, um fortalecimento articular para diminuir a carga e a sobrecarga em cima desses tendões, ligamentos, medicações anti-inflamatórias, analgésicos, que hoje é uma gama no mercado aí de acesso à medicação. As cirurgias, elas vão tender, assim, de um modo geral, né, de uma maneira mais geral, para aqueles casos crônicos que não tem nenhuma melhora efetiva Sim. com o arsenal terapêutico que você propõe. Então, muitas vezes faz bloqueios com infiltrações e injeções locais, mas há 2 anos, 3 anos, essa pessoa não consegue reabilitar. Muitas vezes se lança o procedimento cirúrgico como uma tentativa de fazer uma limpeza articular, de poder propiciar um tecido cicatricial e tirar esse tecido doente. Sim, sim. Ô, doutor, as lesões, traumas causadas aí pelo contato físico é difícil de se prevenir e de saber, de se evitar. Pode até tomar algum cuidado, mas isso acaba fugindo um pouquinho do nosso controle. Mas como forma de prevenção, para quem vai iniciar qualquer atividade física, quem vai praticar qualquer esporte, seja o que use os braços ou que use o corpo todo, qual a importância do bom aquecimento, do bom alongamento para evitar lesões mais sérias? Exato. A ciência, ela explica muito bem isso daí, né? Então, os alongamentos e um pré-aquecimento, você consegue trazer um condicionamento vascular, né? Você estimula a vascularização de tendões, músculos, você prepara muitas vezes a parte pulmonar, cardíaca, para então você aumentar essa demanda, essa explosão muscular, essa explosão do esporte. Então, o alongamento, muitas vezes você oxigena melhor a fibra muscular, a fibra tendinosa e permite muitas vezes ter maior flexibilidade para esses esportes. Sim. É fundamental. Que bacana. O doutor, quando a gente fala desses cuidados aí, falando de alongamento, desse aquecimento adequado, a gente também precisa ficar atento aos equipamentos, por exemplo, né? Você vai fazer uma boa corrida, um calçado adequado, que você vai calçar bem, que você não vai pisar torto e tudo mais. Ou seja, também esses equipamentos devem fazer parte dos nossos cuidados na prática esportiva, né? Ah, certamente. Eu até falo isso no meu consultório para os pacientes que às vezes vêm com dores nos pés, nos joelhos. Ah, doutor, eu estou aí 1 mês, 2, 3, 5, não consigo fazer as minhas práticas. Eu sempre falo que assim, você comprar um calçado adequado, muitas vezes o barato sai caro, é aquela velha frase, né? Quer dizer, você lança a mão de um tênis um pouco mais barato, é condição, claro que a gente não está aqui para entrar no mérito da condição, mas se você puder, de acordo com aquilo que você pode, ter um calçado um pouco melhor, adequado para aquela prática, então eu escolhi fazer a prática de corridas, um calçado adequado, melhor, com certeza você vai prevenir mais lesões, você vai adequar. Esses calçados eles também vêm evoluindo com pesquisas, as grandes fábricas aí, não vou citar marcas, mas elas pesquisam cada vez mais para oferecer para o consumidor uma condição de equipamento melhor. E não só o tênis, né? Você vai praticar um exercício que exige uma raquete adequada, que exige o peso de uma raquete adequada para não lesionar ombro, cotovelo. Você vai fazer uma atividade aí, um futebol, uma chuteira adequada, uma caneleira para proteger e evitar algum tipo de trauma, lesão. Eu já vi fraturas numa partida de futebol, né? Sim. Então, vai lutar um boxe. Hoje eu atendi um paciente que luta boxe. Então ele, usa ali protetor bucal, eu uso ali um capacete para proteger a parte auricular e vai lutar o boxe. Então, isso é fundamental, isso é importante. É assim que é o esporte, né? Outra coisa que é importante também, inclusive ajuda a evitar esse tipo de lesão, é conhecer o próprio corpo, saber do que o meu corpo é capaz de suportar também. O senhor falou agora há pouco das lesões e fraturas por traumas. Existem outras lesões também e traumas que podem ser ocasionados exatamente por isso, porque nós desconhecemos a nossa capacidade. Por exemplo, alguém quer levantar um peso além daquilo que o seu corpo suporta. Lesão de coluna, pode ter lesão de pescoço, braço, ombro, que o senhor conhece muito bem. Ou seja, precisamos conhecer o que o nosso corpo suporta, né? Isso é outra coisa que eu bato na tecla, né? Vou usar esse jargão, bato na tecla, Paulo. O autoconhecimento, aquilo que você entende como respeito ao corpo é fundamental.
Muitas vezes o ser humano, isso é um combustível, é uma gasolina para o ser humano, né? A gente busca se desafiar sempre. Então, um corredor, um alpinista, né? Então, o cara vai lá, escala 3.000 metros, ele quer ir para 4, 5, Everest, ele vai buscando. Então, essa ilimitada busca do ser humano pela adrenalina, pela busca esportiva, por tudo isso, faz com que ele muitas vezes se perca. Então o autoconhecimento, você respeitar o teu limite, não tem como eu me comparar a um maratonista de Ironman, o cara que está lá, ou uma pessoa que pedala 180, 200 quilômetros. Você tem que aprender a entender os teus limites para você evitar lesões e etc. E é até importante, mesmo que você exerça os mesmos treinos que o outro, seu corpo físico é diferente do outro também, então o outro às vezes reage melhor do que o seu, então por isso é importante você se conhecer. E quem ajuda muito isso, e é importante para a gente fechar, doutor, é de procurar um profissional, uma orientação profissional, primeiro para iniciar a atividade física, e diante de qualquer lesão, algo desse sentido, não tentar resolver sozinho, procurar um especialista. Né? Com certeza, você entender, a gente acabou de falar de autoconhecimento, você entender o seu padrão físico, que patamar que você está da tua estrutura física, né? Será que eu posso praticar o mesmo que o meu amigo que já pratica há 5 anos? Não, né? Então você procurar profissionais da área de saúde, seja o médico, o educador físico, o fisioterapeuta. Esses profissionais eles vão te orientar, cada vez mais se estuda sobre isso, né? Sobre a dinâmica do esporte. Então você ter um diagnóstico precoce, poxa Paulo, você tem uma tendinite, você tem uma lesão aí, cuidado, isso aqui pode gerar uma sobrecarga, você piorar, isso tudo é muito importante para a busca do esporte, do condicionamento físico, do respeito ao corpo, etc. E até para ele poder escolher, de repente não dá para fazer determinado esporte, mas ele está apto para fazer um outro sem ter nenhum problema. Estamos chegando, o papo tá bom demais, e quando o papo tá bom, o tempo passa que a gente nem percebe, já passou o nosso tempo de programa por aqui, mas quero mais uma vez, doutor, agradecer a sua disponibilidade e desejar, já aproveitando que estamos chegando no final do ano, um ótimo final de ano, boas festas, quem sabe que o ano que vem seja muito melhor, né, do que a gente tem vivido nos últimos anos, mas de esperança de dias bons e que o senhor seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Saúde e Bem-Estar. Eu que agradeço, Paulo, eu agradeço toda a equipe da Grande FM, agradeço aos ouvintes, a todos vocês, a oportunidade que me dão, e também desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um bom fim de ano para todos, que tenhamos um ano melhor, porque a gente vem aí de uma maré não muito legal. Sim, e praticar esportes, praticar atividade física é sempre muito importante, a gente recomenda, mas com parcimônia, com orientação profissional, que seja para o seu prazer, para o seu bem, é isso que a gente quer para evitar que você tenha problemas. E esperamos que você aproveite as dicas, as informações trazidas pelo Dr. Gustavo aqui no nosso programa de hoje, e claro, outros assuntos também estão à sua disposição aí nas nossas plataformas digitais. A você que nos acompanhou pelo Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, marque seus amigos. Esteve com a gente pelo nosso canal no YouTube? Deixa aí o seu like, ativa o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Nós estamos ficando por aqui, agradecendo a cada um de vocês que esteve com a gente no nosso Saúde e Bem-Estar. Um abraço, até o próximo.